Bom, então a gente já entendeu que os fatores são, na verdade, os alelos, que as variedades dominantes e recessivas, na verdade, são codificadas pelos alelos dominantes, pelos alelos recessivos. E olha só uma outra coisa que o Mendel falou, que cada caractere é determinado por um par de alelos que se separam na formação dos gametas. O que é essa separação dos alelos na formação dos gametas? É o processo de meiose. Então, vamos relembrar o que era a meiose e vamos observar como que os alelos se separam na meiose. A meiose é um tipo de divisão celular que pode ser definida como duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. Então, lembrando que a meiose é a divisão que acontece quando vai haver a formação dos gametas. E como a gente já comentou, os gametas são haploides, tá? Eles têm apenas uma única cópia de cada cromossomo, diferente das outras células do organismo. E a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, os cromossomos homólogos que estão, duplicados, porque a célula precisa duplicar o seu material genético antes de se dividir. Na meiose 1, então, os cromossomos homólogos vão se emparelhar e, em seguida, a célula vai se dividir em duas. E cada cromossomo homólogo vai se separar. Cada cromossomo vai para uma das células formadas. Isso acontece na meiose 1. Na meiose 2, ocorre novamente outra divisão celular. Então, o que vai acontecer? Vai haver a separação das cromátides irmãs, que são aquelas estruturinhas no formato de X, Cada uma delas é uma cromátide diferente, tá? Então, na meiose 2, vai ocorrer a divisão das cromátides irmãs e cada cromátide vai para uma das células. Vamos ver, então, como isso acontece. Aqui nesse exemplo, a ervilha amarela é codificada pelo genótipo Gzão-Gzão, tá? Então, tem um alelo Gzão em um dos cromossomos e outro alelo Gzão no outro cromossomo homólogo. Nesse segundo exemplo aqui, o fenótipo verde é codificado pelo homozigoto recessivo, tá? Gzinho em um cromossomo e Gzinho no outro cromossomo. Antes da célula dividir, ela precisa duplicar o seu material genético. Então, aqui vai ser feita uma cópia desse cromossomo, outra cópia desse cromossomo, tá? Que está representada aqui nessa segunda imagem. E cada uma dessas cópias aqui são chamadas de cromátides irmãs. O mesmo vai acontecer aqui na célula da ervilha verde, tá? O DNA ele precisa se duplicar antes do processo de divisão, antes da meiose, tá? Então, aqui, cromossomo duplicado, as duas cromátides, e cromossomo duplicado, as duas cromátides. A meiose, ela é caracterizada pela divisão para a formação dos gametas, tá? Então, cada célula dessa vai dar origem a 4 outras células, que são células haploides. E a meiose é dividida em duas fases. A meiose 1, que vai haver a separação dos cromossomos homólogos. Então, durante a divisão, que vai acontecer aqui nos dois exemplos, cada um dos homólogos vai para uma das células, tá? Então, uma célula dividiu em duas, cada cromossomo homólogo foi para uma das células. Em seguida, vai haver a segunda divisão da meiose. E o que vai acontecer? Vai separar as cromátides irmãs de cada um dos cromossomos. Então, aqui, no final das contas, cada célula vai dar origem a 4 gametas. E cada gameta vai receber uma cópia do cromossomo, tá? Então, cada gameta vai receber um alelo. E é com essa ilustração da meiose que a gente entende por completo o que o Mendel estava querendo dizer na sua primeira lei. Que cada característica, ou seja, cada fenótipo, aqui, ervilha amarela e ervilha verde, é determinada por um par de fatores, 2 alelos. E que esses fatores, esses alelos, se separam durante a formação dos gametas, cada alelo para um gameta independentemente.
Então, é dessa forma que a gente interpreta com o nosso conhecimento atual o que a primeira lei de Mendel diz, o que a primeira lei de Mendel propõe.